Profilograma DP. A geleia geral, que te deve até o nome, não engoliu o teu, Décio Pinhatari. Medula e osso não emparedaram teu coração carbonário, capaz de pedra e pedrada, de avanço e de avesso, de pensar o impensável, ler o indizível, signar o insignável, de quebrar a cara e pedir perdão. Oswald, Pound, Dante vão compondo um pouco o teu perfil cortante de Mallarmé Calabres. Tinha 17 anos e um colega meu de turma, no terceiro ano, né, terceiro ano clássico, ele tinha um pai que era advogado rico, a Taliba Nogueira, né, e ele resolveu criar uma revista. Essa revista ele mesmo propôs o nome de Revista dos Novíssimos, porque todo mundo que não era geração de 45 era novíssimo, não era uma terminação genérica para todos os jovens que apareciam. E eu tinha visto no Estadão, publicado pelo Sérgio Milliet, um quadro em que havia o poema Lobisomem, do Décio Pinhatari, só com o nome errado até, José Pinhatari. Mas quando eu vi aquilo mudou a minha vida, assim, né? Porque eu achei tão excepcional o poema. Naquele mesmo ano, eu também tinha tido um poema publicado num jornal menor pelo Mário da Silva Brito, que depois se tornou estudioso do Oswald. Mas naquela época era uma época que eu acho que os jovens não podem imaginar o que era. Você tem um pouco da lembrança dos tempos do folhetim, né, uma fase assim revivescente da Folha de São Paulo, né? Era uma fase maravilhosa. Mas naquela época não havia um jornaleco que não tivesse um poema estampado. E todos os jornais, por menores que fossem, tinham poesia. E parece inacreditável, mas é verdade. E acontece que quem fazia crítica não era gente pequena. Era Sérgio Buarque de Holanda, era Osmar Pimentel, era Sérgio Milliet. E o Décio, quando publicou o Lobisomem, ele levou logo um comentário, Convenção e Invenção, chamava-se o artigo do Sérgio Buarque de Holanda, né? E que ressaltava justamente como é que um poeta jovem tinha a ousadia de incluir a palavra cachorro no poema. O próprio João Cabral, que todos admiramos, era um cão sem plumas, né? É um cão sem plumas. Mas não... Cachorro era uma palavra inominável. Não é? E o Décio fala em cachorro e cadela, né? Pede a pele do cachorro, era uma coisa assombrosa. E o Sérgio Buarque de Holanda notou isso, né? E a mim também influenciou muito esse poema. Achei uma coisa extraordinária, porque era aquela época de frases muito nobilitantes, né? Aquela coisa muito cor-de-rosa e ouro da geração de 45, né? Então foi marcante para mim. Mas havia essa coisa maravilhosa. Quando eu vi o poema dele, esse Taliba propôs a criação de uma revista, precisamos encontrar esse Pinhatari, onde ele estiver. Aí houve uma conferência no Instituto dos Arquitetos, e estava até o Murilo Mendes na mesa, e tinha outras pessoas, figuras assim, e eu lembrei, quando é que vocês conhecem o Pinhatari? Estava o Pinhatari lá. Então eu conheci até antes do Haroldo, porque eu tinha esse amigo que queria fazer a revista. Aí eu o convidei, ele participou dessa revista de novíssimos, da qual saiu um número só. Participaram também o Boris Fausto, que era meu colega de turma, e eu gostava muito da poesia dele, o historiador, depois famoso, né? E o Fernando Henrique Cardoso, que veio pela área das letras, né, que não era a minha, que era a área do pessoal mais ligado saía do colégio e estava entrando na faculdade de Direito, né? Mas foi muito interessante esse número com o Fernando Henrique, poeta, né?
Engraçado. Mas foi aí que eu conheci o Décio, né? Aí apresentei ao Haroldo e começamos a nos reunir, porque o Décio morava em Osasco, e Osasco, naquela altura, ainda era subúrbio. Então ele vinha de trem ou de ônibus, às vezes mais de trem, descia na Sorocabana e ia a pé até a Faculdade de São Francisco. E quando nos conhecemos, ele passou a vir à minha casa, né? Então ele vivia no sábado, dormia lá e voltava depois. E ficamos colegas na Faculdade de Direito. Só que na Faculdade de Direito eu descobri que ele estava no terceiro ano, o Haroldo no segundo e eu era o calouro que estava entrando, né? Mas aí começou, nós não tínhamos vida universitária, porque eu entrei em 49, em 51 tinha publicado O Rei Menos o Rei, então eu achei que eu era poeta, não tinha nada a ver com aquilo, né? Fui estudar Direito mais tarde, quando eu prestei concurso, tal. Mas na Faculdade de Direito eu não tive vida acadêmica nenhuma. Encontrava com o Décio lá, Haroldo. Mas foi nessa época, conheci o Décio nessa época. Então, para ser preciso, em 48, 49, ele vinha, passou a vir aos sábados para a nossa casa. Ele ficava, dormia lá e voltava. E nos encontrávamos eventualmente na Faculdade de Direito, onde só o Haroldo era bom aluno. O Haroldo era primeiro aluno sempre. Eu adoro o Décio até hoje e eu considero o melhor poeta da minha geração e de outras também. Mas o Décio era muito crítico, né? Era muito difícil receber um elogio dele. Nós estávamos muito ligados aos pintores, que já se intitulavam pintores concretos, né? Mas nós não tínhamos nenhuma grande divulgação nessa fase. Mas acontece que o Valdemar Cordeiro, havia um grupo Ruptura, que tinha sido de poesia geométrica, vamos dizer assim, meio derivado da Bauhaus, porque o Max Bill tinha recebido o prêmio pela escultura na primeira Bienal, que foi em 51. Em 52 criou-se o grupo Ruptura. Valdemar Cordeiro, Luiz Saciloto, não é, Maurício Nogueira Lima, Feyer, os principais componentes do grupo Ruptura, né? E nós, no mesmo ano em que surgiu o movimento Ruptura, surgiu o nosso primeiro número do Neuganders, não é? Da revista Neuganders, revista Livro Neuganders. Então, os dois lançamentos ocorreram, nós fomos ver a exposição deles, logo ficamos amigos e começamos a nos reunir nos clubinhos de artista, Instituto dos Arquitetos, e passou a haver um grande comércio intelectual entre nós, né? Ao mesmo tempo, surgiu a Escola Livre de Música, da Rua Sergipe, escola criada pelo Hans Joachim Kellreuter. E nós, desde 52, a gente já comprava discos numa casa especializada, conhecemos Cage, a obra de Cage, Weber, Schoenberg, Bartók, todo esse universo a gente já conheceu em 52. E na Escola Livre de Música isso ampliou ainda o nosso conhecimento, né, dessas coisas. Depois o Décio foi para a Europa, não é? Ele tinha feito um acordo com o pai, e ele terminava, ele perdeu 3 anos por falta, né, na faculdade, ele se formou comigo, que era mais moço. Mas ele fez um trato com o pai queria que todos os filhos fossem formados, né, tivessem formação universitária. E ele falou: termina o curso se você me der uma passagem para a Europa. Ele se casou com a Lila, né, primeira mulher, e o pai dele deu $100 para ele viajar, pagou a viagem, deu $100 para ele viajar. E ele foi para a Europa, ficou lá até 50. Quando chegou aqui,
em junho de 56, a exposição de poesia concreta já estava em andamento. Como é que ela surgiu? Nós, poetas, pobres de nós, não tínhamos contato com nada, mas o Cordeiro era ao mesmo tempo o líder do grupo dos concretos e o contraditor do Titiro Matarazzo. O Cordeiro era de formação marxista, não é? Vivia em combate, criando problemas para o Matarazzo, pedindo para manifestos, azucrinava a vida do... Era gramsciano, né? Italiano, e um homem alto, de 1,90 m, voz, vozeirão, ele criou muito problema, né? Então, logo o grupo de arte concreta se consolidou. E ele aí conseguiu marcar no Museu de Arte Moderna, que ficava na cidade ainda, né? E, ele conseguiu marcar uma exposição dos artistas concretos do grupo. E falou, vem Augusto, vocês fazem os poemas, aí vem vocês também aqui, vocês fazem... Aí estava marcado para setembro. Ele falou, olha, eu soube que aquele grupo do Rio, quem era? Lígia Clark, Eliot Sica. Ele falou, eles não são muito concretos, não usam marrom. Mas, enfim, o que existe? Tem lá. Enfim, é melhor a gente fazer a exposição em conjunto do que fazer sozinho, vai ter maior repercussão. Então vamos lá, Augusto, você que... Eu quero já casado com a Lígia, você que vai para o Rio, lá, fala com aquele pessoal. E eu, de fato, falei com o Oliveira Basso. A Escila, irmã da Lígia, também fez contato com ele. E eles que ia haver uma exposição dos concretos paulistas em agosto, e a deles era em outubro. Então o Cordeiro disse, não, vamos fazer em conjunto, apesar das diferenças, vai ter muito maior repercussão. E a exposição então foi para dezembro, primeiro em São Paulo, com o conjunto todos, não é? E convidou os poetas, vem vocês também. Então, agora, éramos três, não é? Enfim, éramos três, mas com o Ronaldo éramos quatro. A gente precisava arrumar pelo menos três do Rio, senão vai ficar meio feio, né? Aí eu como já, enfim, passei muito tempo no Rio, né? Casado com a Lígia desde de 54, né? 54? 54. Então eu lá conheci o Goulart, Oliveira Bastos, chamei o Goulart, chamei o Vladimir Dias Pino, que era um louco, né? Era um maluco completo, o Vladimir Dias Pino, não sabia nem o que ele dizia. Tem faço aqui umas estatísticas, né? Um negócio com umas palavras. Bom, mas era um louco do bem, né? Então eu falei, bom, dois, falta o terceiro. O terceiro foi o Ronaldo. O Ronaldo tinha 16 anos, mas ele era muito esperto. Ele viu as coisas da gente e começou uma produção, né? Eu peguei aquele material, dei umas cortadas, umas cesarianas, aquele material, e aí já tínhamos três, né? Três de São Paulo e três do Rio. Aí deu tudo certo, ficou bonito, né? Todos representados ali. Muito Cage, né? A influência do Cage mudou a minha vida, sabia? Eu passei a... Esse trabalho é o trabalho do Cage, né? Ele levou o processo do caos e da indeterminação, como ele preferia, a um ponto em que eu não consigo chegar. E eu acho que, de certa forma, ele radicalizou a esse ponto, quer dizer, um ponto em que você não tinha mais controle dos elementos, nenhum controle, né? Eu consultava, ele fez esse trabalho aqui consultando o Xing. Quer dizer, assim, primeiro ele tem as 6, acho que são 6 placas, mas ele se colocou diante dessas placas, disse assim, pegou um dicionário e disse, quantas palavras deve ter a placa tal?
Aí pegou lá a página, caiu página, sei lá, 24. Então, dessas palavras, quais as que devem usar tal grafia? Delas, qual vai ter figura, qual não vai ter figura. Quer dizer, não tem nada que não tenha sido arbitrário aí. Aliás, essa peça chama-se Não Querendo Falar Nada sobre Marcel Duchamp. Not wanting to say anything about Marcel Duchamp. Então, é o grau máximo de determinação. Né? Eu aprendi muito, mas fiquei muito longe disso. Né? Fiz o acaso, coisas, algumas. Cidade mesmo. Cidade, eu tive essa ideia de pegar as palavras terminadas em cidade, que tinha coincidência, que se dá também em inglês e francês, né? com a palavras maiores, e eu coloquei tudo em ordem alfabética. Depois eu vi que tinha ficado muito longo. Então, eu queria fazer em português, inglês e francês, pelo menos. Então, por exemplo, todas as palavras que não coincidirem eu vou cortar. Aí o PH caiu, tudo que tinha PH caiu. Mas foi uma ideia que também não é uma arbitrária, com as coisas, eu tinha a ideia de uma metrópole, cidade, São Paulo, não é uma grande metrópole, né? Aquele caos. E aquela música foi se criando. Eu vi que tinha uma música ali dentro, né? Não era só uma parte gráfica, era uma coisa musical. Era música como algumas músicas que eu estava habituado a ouvir, música, não é, experimentais. Né? Então pude ler também o poema, pudemos apresentá-lo, né, com várias vozes. E tudo isso foi uma prática, assim, foi surgindo do nada, das leituras, não sei dizer, foram coisas que foram acontecendo. Né? Como deve acontecer a poesia, né? Você não sabe bem de onde vem. Né? O Décio, quando ele começou a dizer que não fazia mais poesia, ele falava, olha, eu agora só faço prosa, fiz uma renovação na poesia, eu agora quero fazer uma na prosa. Poesia cai do céu. Isso foi antes daquela famosa cena do Caetano, com aquele discurso. Isso foi o seguinte, eu não sei porquê, naquela movimentação toda em torno dos festivais, marcaram uma ou 2 semanas antes da data do festival, em que o Caetano devia se apresentar no final, né, um encontro com os estudantes na Maria Antônia, pessoal da Uni. Né, marcaram, mas havia uma indisposição muito grande com o Caetano. Né, o contrário do Chico, né? Eu acho o Chico admirável, eu gosto muito dele, mas eu não gostava da banda, achava a banda muito fraquinha. O grande Chico apareceu depois, né? Também não tenho culpa, foi fazer. Então, o Zé Lino, que era o tradicionalista, dizia que as melhores músicas do festival era a banda do Chico e a praça do. Eu defendia Alegria, Alegria. Mas o Zé Lino não, dizia que as melhores músicas eram a banda e a praça. Mas então aí combinaram esse encontro, então aquele pessoal todo meio contra, pessoal que vinha, aquelas roupas esquisitas, o Caetano trouxe aquela banda dos Beat Boys, né? Então aquilo criou ainda um problema maior, achavam que era música americana, traidor do Brasil. Então marcaram o encontro o Guilherme Araújo, que era o produtor dele, me telefonou, disse, vai ter um encontro com o Caetano, dos estudantes. Eu falei, bom, eu tinha já publicado o Balanço da Bossa, então fui chamado por isso, né, com uma autoridade crítica. Eu falei, não, eu já era muito tímido, eu não vou, chama o Décio. Eu falei, se o Décio for, eu vou. E ele chamou o Décio. Aí sentamos, né? Em junho, né? Todos com roupas pretas, né? Casacões pretos, Torquato do meu lado. Torquato não dizia nada, né? Torquato, eu, Gil, Caetano, Décio, Maranhão, que representava, era um cara legal, mas ele representava a tradição, né? E aquele Chico de Assis, que era o porta-voz, né?
da reação nacionalista contra os estrangeirismos que haviam lá. Né? Então eu vou se for o Décio. Aí foi o Décio. Aí começou, eu fiz uma rápida apresentação, me chamaram porque eu já tinha saído do Balanço da Bossa. Né? Fiz uma apresentação normal e tal. Aí começaram a jogar bombinha. Estudantes jogaram bombinha, meio ameaçadores. Aí o Décio levantou-se, sozinho, pegou o microfone e vaiou a plateia, sozinho. Aí quebrou, não sei, quebrou o silêncio, aí o Caetano pôde falar. O Gil, o Torquato não falou, não, acho que o Caetano, mais o Caetano e o Gil falaram algumas coisas. E aí, digamos, acalmou o ambiente. Até o Décio tomou nota de algumas frases que o Caetano falou, colocou no livro dele. Mas aí era uma coisa de uma reivindicação, de estava mostrando uma coisa nova. Não houve isso. Aí acalmou o ambiente. O Décio, ele é mais difícil que os outros. Também o temperamento dele não ajudava, porque ele brigava muito, criticava muito. Então, os irmãos Campos eram os bonzinhos da história, né? O Haroldo, principalmente, que tinha contactos amplos, viajava, né? E tinha uma espécie de diplomata quase. E eu era mais quieto, né? Agora, o Décio era mais rixento, mais crítico, então tinha essa coisa. Mas, além disso, eu digo, a poesia dele é mais difícil, ela exige mais, né? É como você comparar, digamos, mal comparando, né? Não em grandeza, mas digamos, a poesia do Eliot e a poesia do Pound. A poesia do Pound é muito mais difícil, né? O Eliot você tem uma espécie de, vamos dizer assim, de glossário de algumas palavras, algumas referências aqui e ali, você desfruta de um poema lindo, né? Agora o Pound não, o Pound tipo, tem livros e livros, você tem dicionários para você pegar, para entender, até hoje eu não entendo muita coisa ali, né? Referências quase que pessoais a determinados incidentes, né? Alguns que você identifica, por exemplo, assim, ele chega lá e uma hora cita o Albert Beardsley, né, e Yeats perguntando para ele, por que você pinta essas coisas tão feias? Ele diz, art is difficult. Então você tem coisas que você consegue mapear, assim, mas tem outras que até hoje não dá para entender bem. É extraordinário pela própria simplicidade, porque ele vai construindo um processo de criação da vida icônico, naturalmente. Estamos falando de signos. Mas, ao nível dos signos, ele construiu, com os elementos da palavra life, um crescente que é um ícone do desenrolar da própria vida humana. Teve a sorte ainda de, quando ele junta todos esses elementos, ele coincide com o ideograma de Sol, né? E o resto, no resto ele explode a própria vida, né? É o mesmo processo que ele usou com o organismo-orgasmo, né? Mas o life é mais decisivo, assim, vamos dizer assim, no sentido de existencial, né? Bom, o Décio, ele mesmo criou aquela expressão tão interessante, né, falando que o poeta é um designer da linguagem, não é? E ele tinha mesmo essa vocação por design e inclusive exerceu muito, porque ele associou-se a entidades de publicidade, ele fazia logotipos, eu agora não me lembro exatamente de quais, mas ele fez vários logotipos. Depois ele criou chegou a criar uma agência de publicidade, não é? Ele criou uma agência de publicidade, inclusive onde a segunda edição do Poeta Menos, de 73, foi feita lá. Mas ele chegou a ter uma agência de publicidade, depois de trabalhar muitos anos em várias dessas empresas de publicidade, ele criou a própria, mas não durou muito, ele não conseguiu
sustentabilidade, muitos clientes. Então foi uma aventura que ele começou e não durou muito tempo. Saiu o meu livro, né? Aquele livro básico, a segunda edição e a mais bonita do Poeta Menos, saiu em 73, todo em corpo futura, bold, né? Com quase todas as cores. Porque a primeira edição desses poemas, elas ocorreram em 55. Janeiro de 55, quando saiu o número 2 de Neugandes, o Décio não comparece nessa edição porque ele estava na Europa. Né? Então é só os meus poemas e os do Haroldo, que eram poemas joycianos, em prosa, assim. Os meus, os poemas coloridos. E mesmo isso foi muito difícil de fazer. Na verdade, os poemas já estavam divulgados porque eu fazia a máquina datilográfica. E tentava, queria fazer cores diferentes, mas não sabia como. O Décio começou com o Carrossel, né? Que era um livrinho que foi editado pela Clube de Poesia, que àquela altura era dirigido por Cassiano Ricardo. Ele publicou o primeiro o livro do Haroldo, O Alto do Possesso, essa coleção, uma coleção. O Clube de Poesia publicava vários poetas. Ciro Pimentel, um poeta que eu gostava muito, né? E outros tantos, Domingos Carvalho da Silva, pode dizer. E publicou também o Alto do Possesso, do Haroldo, e o Carrossel do Décio. O meu, quando saiu o meu, já não tivemos essa vantagem, porque nós brigamos com o Clube de Poesia. Quando o Menotti deu pica, que era acadêmico, não é? E a gente achava que era integralista, né? Verde e amarelo. Então, ele assumiu a presidência, nós saímos, mandamos uma carta e saímos do Clube de Poesia. Então eu perdi a vantagem da edição gratuita, né? Saiu o Rei Menos Grande, tivemos que pagar, né? Mas foi isso, saiu o primeiro livro do Décio, foi o Carrossel, né? Que já tem esses poemas. Porque o Décio é a coisa que eu digo, por isso que eu falo muito que os jovens que leram o Décio levam vantagem, porque o Décio não é só o poeta concreto, o Décio é um excelente poeta em todos os níveis. Ele tem uma melodia, né? Ouvem-se as flores como se a distância saudoso as devorasse o latido de um cão. É um negócio, não é brincadeira, né? Somente o amor, e em sua ausência o amor, né? O exílio do exílio, somente o amor, em sua ausência o amor. Como é que é? Decreta o exílio, do exílio à margem da margem. É muito bom, né? Como como é que aquele Derrida, num raro momento de lucidez, né? Escreveu as coisas mais simples, diz: poesia é o que se quer decorar. Não é? Poesia é o que se quer decorar. Tem muitos poetas aí, grandes poetas, você não lembra uma linha dele, uma palavra. Somente o amor, em sua ausência, o amor decreta, superposto em ostras de coragem, o exílio do exílio à margem da margem. É maravilhoso, né? Então é isso, poesia é o que se quer decorar, né? Qualquer que seja, né? Essa edição nova, ela traz algumas novidades, quer dizer, nós decidimos, com a autorização da família, acrescentar 2 poemas que não estavam nas edições anteriores, que é da parte final, entra o Oswaldo psicografado, que é uma experiência muito curiosa do Décio, e eu estava assistindo, por acaso, ontem até o filme do Woody Allen, que tem aquela a falsa médium. Me lembrei disso agora. Que o Décio fez essa não sei, eu não sei o que ele pretendia disso, mas ele se concentrou no Oswaldo e fez esse Oswaldo mediunizado. E o Noosfera,
que ele incluiu no livro de contos, mas que é um livro, é um poema que nós achamos assim extremamente poético, uma prosa meio híbrida, né? Você não sabe se é prosa ou se é poesia. Ele colocou nos livros de prosa, mas é uma coisa meio noosférica. Mas então esse livro, eu acho que é um livro muito especial dentre todos os livros dele, porque ele chegou, eu diria que ele tornou-se fácil, que num dado momento, embora o Décio ainda produzisse alguma coisa parecida com poesia, ele mesmo disse e publicou o livro Exercício e Fim. Eu não quero mais saber de poesia, já fiz uma revolução em poesia, agora quero fazer uma revolução na prosa. E raramente ele publicou uma outra coisa depois disso. Não é? Mas, então, a poesia dele pôde ser compactamente reunida num volume, como ele mesmo fez. Né? Esse livro que a gente tirou Poesia, Poesia, Poesia. Mas o que aconteceu foi que nem todas as edições dele, as edições anteriores, não saíram tão perfeitas como a gente presumia. Isso, quem fez a grande descoberta foi o André Valias, que fez a parte da diagramação, porque ele reparou que nas edições anteriores o Décio tinha feito aquele poema Epitáfio, que ele fez ainda em 52, né? Era um pré-epitáfio, mas muito pré-epitáfio, né? Décio Pinhatari, menino imenso e castanho com tremores, e pare, pere, pore, sem ternura. Poema lindo, né? Mas esse poema, ele ocupava a linha toda, linhas muito longas, ele ocupava toda a página do livro. Então, ele foi impresso, eu não sei, talvez você possa dizer melhor, mas o corpo 9 ou o corpo 8 que foi usado. E esse corpo menor, vamos dizer assim, em relação ao resto do livro, que deveria ser uma exceção, nas edições do Décio, talvez por descuido dele, passou a ser o paradigma. Quer dizer, todos os demais poemas foram impressos nesse corpo menor. Né? Então, um poema, um movimento, por exemplo, aparece no meio de uma página, pequenininho. E eu fiz depois uma montagem, Corpo Futuro, eu ocupo a página inteira. Você aí vê aquele movimento, todas as palavras em torno do eixo do Zen. É uma pena que tenha sido publicado como tenha sido antes. Mas agora que o André descobriu a lâmpada, viu? Agora a edição ficou outra coisa. Essa edição está linda. Beleza. Construção. E o cuidado que vocês têm, das cuidado editorial mesmo, né? Faz com que o livro seja praticamente irrepreensível. É a melhor edição que o Décio teve em toda a vida dele. Né? A capa, na verdade, eu peguei o rosto do Décio, que na verdade faz parte de uma fotografia maior, em que ele está, essa fotografia de 52, ele está com uma capa. Nós fizemos umas fotografias assim, está com uma capa de um LP do Schoenberg, se não me engano. Mas eu tirei, achei que não caberia isso, achei que cabia mais o rosto dele. Eu acho muito expressivo aquele rosto, porque embora a fotografia seja de 52, parece uma fotografia que não tem idade, né? Ele está ali com um rosto muito mais velho do que ele tinha naquela época. Eu achei que era legal, vocês aceitaram, agora estou com vocês. Mostrei para o André, ele deu também umas sugestões, um reticulado fino, né? Não, e atrás eu peguei a quarta capa, eu peguei aquela montagem que eu desse muito estranha, né? Aparece o rosto do Papa, né? Uma coisa estranha. Mas é interessante, é bonito, e é ele, né? Aquilo é o Décio, né? Interessa-lhe. Na vida interessa o que não é vida. Na morte interessa o que não é morte. Na arte interessa o que não é arte. Na ciência interessa o que não é ciência.
Na prosa interessa o que não é prosa. Na poesia interessa o que não é poesia. Na pedra interessa o que não é pedra. No corpo interessa o que não é corpo. Na alma interessa o que não é alma. Na história interessa o que não é história. Na natureza interessa o que não é natureza. Do sexo interessa o que não é sexo. O amor, que de resto pode ser abominável. No homem interessa o que não é homem. Na mulher interessa o que não é mulher. No animal interessa o que não é animal. Na arquitetura interessa o que não é arquitetura. Na flor interessa o que não é flor. Em Joyce interessa o que não é Joyce. No concretismo interessa o que não é concretismo. No paradigma interessa o que não é paradigma. No sintagma interessa o que não é sintagma. Na política interessa o que não é política. Em tudo interessa o que não é tudo. Do signo interessa o que não é signo. Em nada interessa o que não é nada. Interessa-lhe.